Fala, minha galera, terminou agora em Fortaleza, no Ceará. Ceará 0, Botafogo 2. A gente conseguiu uma vitória fora de casa depois de muitos jogos. Acredito que a última vitória tinha sido contra o Juventude fora de casa. Então, assim, a gente vai um pouco mais motivado para o jogo contra o Santos, que é um jogo muito acessível. Na projeção que eu fiz no YouTube, no meu canal, se você quiser, pode seguir lá. Eu botei até um empate contra o Ceará, então, assim, em relação à projeção, a gente está com 2 pontos a mais. E assim, foi um jogo bom, não foi um jogo ruim, a zaga funcionou bem, a gente teve alguns lances de perigos, mas eu ainda acho que você insistir com o Marçal, mesmo ele tendo ido ok hoje, é muito arriscado, porque ele é um cara um pouco mais velho, ele perde um pouco o ritmo, se ele errar uma bola é difícil ele buscar. A questão do David Ricardo funcionou bem hoje a entrada do zagueiro, eu acho que inclusive ele disputa posição com o Barbosa, que não acho que anda muito bem assim. Então talvez um David Ricardo e um Gabriel Silva poderia ser já uma opção contra o Santos, a gente vai jogar dentro de casa, então pode ser interessante. E o ataque hoje funcionou um pouco mais, né? A gente teve o Santi Rodrigues de meio campo, né, jogando um pouco mais por dentro, que funcionou, eu gostei dele fazendo essa posição. Ele deu o passe, por exemplo, para o Chris Ramos fazer o gol do 1-0. E o Chris Ramos, a gente tem que, convenhar que ele está no lugar do Arthur Cabral. Por mais que o Arthur Cabral volte para o próximo jogo, eu botaria o Chris Ramos na centroavância, o Santi Rodrigues de ponta de meio campo, talvez o Savarino de ponta esquerda e inverteria o Jefinho de ponta direita. Já que o Matheus Martins machucou, é outro machucado, a gente tem uma infinidade de machucados, mas mesmo assim conseguimos essa vitória. Eu acho que o time do Ceará também não é muito um time de comparação. Eu tinha botado um empate lá na projeção porque eles estavam jogando dentro de casa, são fortes, lá vinham de 5 jogos sem perder, mas assim, é um time um pouco abaixo assim, em relação a outros que a gente enfrenta, que estão um pouco mais acima no Campeonato Brasileiro. Mas legal, foi bom para dar confiança e vamos tentar uma sequência de vitórias, porque agora esse jogo contra o Santos é um jogo que tem que ser vencido, né? De 1-0, 2-1, que seja, mas pelo menos a gente ficar um pouco naquela parte de cima. O Bahia agora tá vencendo o Grêmio por 2-0, pode ser que acabe assim e a gente ainda tem eles na cola, então a gente não pode dar mole. E o Fluminense joga mesmo. Se ele ganhar, ele vai 44. A gente fica com 46, o Bahia com 46 e o Fluminense com 44. Descola um pouco da galera que tá embaixo? Descola. Mas assim, se a gente ficar disputando com esses dois aí, a gente pode acabar em sétimo. E se a gente não tiver Flamengo, Palmeiras ou Cruzeiro ganhando as suas Copas, a gente não vai para Libertadores.